Bom, pessoal, segue aqui mais um exercício, agora sobre as aulas 13 e 14, que falam de funções trigonométricas. Vamos ver aqui algumas relações que acontecem quando você tem um triângulo retângulo. Okay? Então, primeiro, deixa eu desenhar aqui um triângulo retângulo. Então, suponha que você tem aqui esse triângulo aqui. Bom, o nome triângulo retângulo é porque um dos ângulos dele é de 90 graus, né? Que vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é de 90 graus, né? Ou seja, um ângulo reto. Bom, e suponha que você conheça, suponha que você tem esse ângulo aqui, um ângulo qualquer que eu vou chamar de um ângulo θ. Bom, com mais algumas informações a gente consegue relacionar com o seno, cosseno, tangente, que são as funções trigonométricas, né? Bom, dando nomes aqui, essa reta maior em cima aqui do ângulo a gente chama de hipotenusa, vou colocar só as iniciais aqui. Esse cateto oposto ao ângulo a gente chama de cateto oposto, né? E o ângulo que está abaixo, ou melhor, o cateto que está abaixo a gente chama de cateto adjacente, ok? Então, em cima, hipotenusa, à frente do ângulo cateto oposto e abaixo do ângulo cateto adjacente. Com essas informações a gente consegue fazer a relação com as funções trigonométricas. O seno fala o seguinte: o seno de qualquer ângulo num triângulo retângulo vai ser o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Assim como o cosseno desse mesmo ângulo num triângulo retângulo vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E ainda temos a tangente, né, de um ângulo qualquer, num triângulo retângulo, vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, observe que o seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Ok? Então, se nós soubermos dessa relação, nós conseguimos determinar qualquer um dos lados do triângulo retângulo. Okay? Então, suponha que você tem aqui, eu vou aproveitar, melhor, vou desenhar outro aqui. Deixa eu desenhar outro triângulo aqui. Bom, então, suponha que você tem aqui esse triângulo retângulo, cujos lados são, bom, suponha que aqui seja, deixa eu só voltar aqui. Suponha que a hipotenusa seja de 60, por exemplo, metros, né? Suponha que o cateto oposto seja, aí, por exemplo, de 10 metros. E suponha que você queira determinar o cateto oposto, que eu vou chamar aqui de x. Né? E suponha que você conheça um ângulo interno aqui. E suponha que ele seja de 30 graus. Okay? Bom, aí a pergunta, qual é o valor de x? Bom, se você conhece essas três relações aqui, fica fácil de determinar qual é o valor de x. Bom, observe que o valor de x que você está, ele está na posição do cateto oposto. Bom, se ele está no cateto oposto, então você vem aqui nessas três relações e observa qual utiliza o cateto oposto. Observe que essa primeira aqui, ó, é a que traz para você o cateto oposto. Então é ela que a gente utiliza. Então, o que vai ser o valor de x? Bom, primeiro vamos fazer a relação seno de 30 graus, segundo a forma, é cateto oposto. Bom, o cateto oposto é o x, que é a variável que nós queremos, dividido pela hipotenusa, que é a de 60 metros. Ok? Bom, agora o seno de 30 graus, se você tem em mãos a calculadora, você pode ir lá e rapidamente calcular. Ou, se você lembrar aqui, tem essa tabela trigonométrica. Bom, ela é uma tabela pouco completa, né? Porque ela só traz os ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus, ok? Então, nós temos que seno, cosseno e tangente para esses três ângulos. Mas existem tabelas mais completas que traz muito mais ângulos. Bom, para esse exercício aqui, o que a gente vai precisar é apenas desses três. Agora, observe o seguinte, se você observar nessa tabela, observe que você tem o seno aqui e os 30 graus aqui. Então, você consegue fazer essa relação aqui, ó, e observar que o seno de 30 graus, ele vale meio. Então, no lugar de seno de 30 graus, você coloca aqui 1 sobre 2, né, que é o resultado dele, igual a x sobre 60. Bom, agora fica fácil, né? Basta multiplicar cruzado aqui, ou produtos meios ou produtos extremos, né? Ou seja, 1 vezes 60 é igual a 2 vezes x. Então, continuando aqui na frente,
nós temos o seguinte: x vezes 2 é 2x, igual 60 vezes 1, 60. Bom, para descobrir então o valor de x, né, o 2 passa dividindo aqui, então 60 dividido por 2. Então o x, na verdade, ele vale aí 30 metros, ok? Bom, bem simples, né? Muito fácil. Então, se você lembrar dessas relações aqui, você dificilmente vai errar qualquer tipo de questão que envolva ângulo num triângulo retângulo, ok? Essa tabelinha aqui também não pode esquecer, ok? Ela é muito importante. Se você tiver a calculadora, você nem precisa dela, mas caso não tenha, é bom que você lembre, ok? Bom, é isso. Qualquer dúvida, poste lá no fórum.